Olá! Nesta aula, daremos continuidade ao estudo sobre as leis da termodinâmica. Parte 2. Vamos agora analisar 4 processos especiais de aplicação da primeira lei da termodinâmica, que se encontram resumidos na tabela. Na tabela, temos listados 4 processos, suas restrições e a consequência disso perante a primeira lei da termodinâmica. Vamos analisar cuidadosamente cada processo. Processos adiabáticos. Processos pelos quais o gás não troca energia com o ambiente. Isso pode ocorrer quando o processo ele é muito rápido, não dando tempo para que ocorra a troca de calor ou se for em um ambiente isolado termicamente, como mostra a figura ao lado. Se o calor Q é igual a zero, então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna deve ser igual a menos o trabalho. Processos isotérmicos. São processos pelos quais o gás permanece com temperatura constante. Isto significa que a variação da energia interna deve ser igual a zero. Assim, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor Q será igual ao trabalho W. Processos cíclicos. Em processos cíclicos, o sistema, após alterar o seu estado inicial, é levado de volta a esse estado. Neste caso, nenhuma propriedade intrínseca do sistema pode variar. Portanto, a variação da energia interna, que é uma propriedade intrínseca, como já discutido, deve ser igual a zero. Se a variação da energia interna for igual a zero, então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o calor deve ser igual ao trabalho. Expansões livres. Em uma expansão livre, o gás é liberado em uma região aberta, desprovida de partículas, e como não há partículas para trocar calor e nem aplicar forças, tanto a quantidade de calor Q quanto o trabalho W devem ser iguais a zero. O gás também poderia ser liberado em um recipiente fechado, isolado termicamente e desprovido de partículas em seu interior, como mostra a figura ao lado. Ainda assim, o calor e o trabalho seriam iguais a zero. Portanto, se o calor e o trabalho são iguais a zero, então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna também deve ser igual a zero. Vamos realizar uma atividade. Exercício 4. A figura mostra um ciclo fechado para um gás. A variação da energia interna do gás quando ele se move de A para C ao longo da trajetória ABC é menos 200 joules. Quando ele se move de C para D, 180 joules precisam ser transferidos para ele como calor. É necessária uma transferência de calor adicional de 80 joules quando ele se move de D para A. Que trabalho é realizado sobre o gás quando ele se move de C para D? Resolução.
Como a variação da energia interna independe da trajetória, ela depende somente dos pontos inicial e final. Em um ciclo fechado, a variação da energia interna é zero. Isso significa que a variação da energia interna do gás para ele ir do estado A e retornar ao estado A é igual a zero. Desta forma, podemos escrever que a variação da energia interna de A até A é igual à variação da energia interna de A até C, mais a variação da energia interna de C até D, mais a variação da energia interna de D até A, e que é igual a zero. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, podemos escrever que a variação da energia interna de A até C, mais a diferença do calor de C até D, menos o trabalho de C até D, mais a diferença do calor de D até A, menos o trabalho de D até A, é igual a zero. Substituindo os valores dados do enunciado, sabendo que o trabalho de D até A é igual a zero, pois o volume é constante, e que também os calores de C até D e de D até A são positivos, pois o gás está absorvendo calor, temos que menos 200 mais 180 menos o trabalho de C até D, mais 80 menos zero é igual a zero. Realizando os cálculos, vamos encontrar que o trabalho de C até D é igual a mais 60 joules. Vamos retomar o estudo do processo isocórico, ou seja, processo a volume constante, e analisar o calor específico molar a volume constante. Considere um reservatório que contém um gás, onde o volume é mantido constante, com o auxílio de um pino. Ao variar sua temperatura, varia-se também sua pressão. Sabemos que a quantidade de calor envolvida pode ser determinada como produto da massa do gás vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Porém, a massa do gás pode ser escrita como número de mols vezes a massa molar. Definindo calor específico molar como produto da massa molar vezes o calor específico, onde sua unidade no sistema internacional é o joule por mol Kelvin, teremos que a quantidade de calor é igual ao número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação de temperatura. O índice V é acrescentado ao símbolo do calor específico e do calor específico molar, para indicar que estamos considerando um processo a volume constante. É fácil perceber que o calor específico molar é semelhante à capacidade térmica para um sistema com massa igual à massa de 1 mol de moléculas. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado, sendo o trabalho igual a zero, pois não há variação de volume. Substituindo a expressão da quantidade de calor na primeira lei da termodinâmica, teremos que a variação da energia interna é igual ao número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação da temperatura. Como na dedução da expressão não foi imposto se o gás é real ou ideal, esta expressão é válida para qualquer tipo de gás, desde que conheçamos o valor do calor específico molar. Agora, se considerarmos um gás ideal monoatômico, sabemos que a expressão da variação da energia interna é igual a 3 meios de nR ΔT. Portanto, 3 meios do número de mols vezes R vezes ΔT
é igual ao número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes ΔT. Simplificando os dois lados da expressão, teremos que o calor específico molar a volume constante para um gás ideal monoatômico será igual a 3 meios de R, que é igual a 12,5 joules por mol Kelvin. O gráfico, ele representa a variação da pressão em função do volume para um gás ideal em um processo isocórico. O resultado de CV igual a 3 meios de R, ele concorda muito bem com experimentos realizados para gases ideais monoatômicos. Já os resultados previstos para gases diatômicos e poliatômicos são maiores, como mostra a tabela. Neste momento, podemos concluir que uma variação na energia interna de um gás ideal confinado depende apenas da variação da temperatura do gás. Não depende do tipo de processo que produz a variação da temperatura. Isto significa que a variação da energia interna entre dois estados é sempre igual. Portanto, independe da trajetória da transformação, como já mencionado em uma aula anterior. Significa também que a energia interna é uma propriedade intrínseca do sistema. Portanto, a variação da energia interna em um ciclo deve ser igual a zero. Vamos agora analisar o processo isobárico, ou seja, processo a pressão constante, e analisar o calor específico molar a pressão constante. Considere um reservatório que contém um gás onde a pressão é mantida constante. Ao variar sua temperatura, varia-se também o seu volume. Sabemos que a quantidade de calor envolvida pode ser determinada como produto da massa do gás, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Porém, a massa do gás, ela pode ser escrita como o número de mols vezes a massa molar. Definindo calor específico molar como o produto da massa molar vezes o calor específico, teremos que a quantidade de calor é igual ao número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação da temperatura. Um índice P, ele é acrescentado ao símbolo do calor específico e do calor específico molar para indicar que estamos considerando um processo a pressão constante. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Substituindo a expressão da quantidade de calor na primeira lei da termodinâmica e a fórmula do trabalho à pressão constante, teremos que a variação da energia interna é igual ao número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação da temperatura menos a pressão vezes a variação do volume. Considerando agora um gás ideal, podemos, através da equação de Clapeyron, escrever que P vezes ΔV é igual ao número de mols vezes R vezes ΔT. Substituindo também a variação da energia interna por N vezes o calor específico molar a volume constante vezes ΔT, podemos simplificar o número de mols e a variação da temperatura em todos os membros da expressão, obtendo que o calor específico molar a volume constante é igual ao calor específico molar a pressão constante menos
a constante universal dos gases perfeitos R. Esta relação ela é válida para gases ideais e é conhecida como relação de Mayer. Embora esta dedução tenha sido desenvolvida para gases ideais, ela é válida para todos os outros gases, desde que eles possam ser tratados como gases ideais. O gráfico, ele representa a variação da pressão em função do volume para um gás ideal em um processo isobárico. Graus de liberdade e calores específicos molares. Como explicar os valores dos calores específicos molares a volume constante para gases ideais monoatômicos, diatômicos e poliatômicos, que são iguais a 3 meios de R, 5 meios de R e 6 meios de R, respectivamente? Esses valores foram apresentados em uma tabela anterior. James Clerk Maxwell propôs um teorema de equipartição de energia. Isto significa que ele irá considerar a contribuição de cada forma de energia cinética para a composição da energia interna. Não é necessário considerar a contribuição da energia potencial, pois em um gás ideal ela é considerada desprezível em comparação à energia cinética. Experimentos demonstram que a energia cinética de vibração ela também é desprezível se comparada às energias cinéticas de translação e rotação. Portanto, basta analisar a contribuição das energias cinéticas de translação e rotação das moléculas. Em geral, como as moléculas possuem um movimento desordenado, aleatório, a contribuição da energia cinética referente à translação em cada dimensão, quer dizer, x, y e z, são iguais. Durante o cálculo do calor específico molar a volume constante para um gás ideal e monoatômico, como o hélio, mostrado na figura, consideramos a translação nos eixos x, y e z, ou seja, nos 3 eixos. Lembremos que, neste caso, o CV ele é 3 vezes o R dividido por 2, onde o número 3 ele indica exatamente a quantidade de dimensões que a molécula está livre para transladar. Esta quantidade se chama grau de liberdade. Com isso, queremos dizer que todas as moléculas, independentemente da quantidade de átomos, ela tem 3 graus de liberdade de translação, ou seja, tem 3 contribuições iguais para a energia interna. De acordo com a física quântica, um átomo ele não gira como um peão em torno de seu eixo. Portanto, gases monoatômicos não têm contribuição de energia cinética de rotação para a energia interna. Para obter o calor específico molar a volume constante de um gás ideal diatômico, como o O2, mostrado na figura, podemos perceber que a molécula pode transladar ao longo dos 3 eixos, x, y e z, portanto, tem 3 graus de liberdade de translação. Porém, essa molécula somente pode girar ao redor de 2 eixos. E, portanto, 2 graus de liberdade para a rotação. Essa molécula não pode girar ao redor do outro eixo, pois os átomos estariam girando ao redor de si mesmo, como um peão, e isso violaria a teoria quântica.
Neste caso, teríamos um total de 5 graus de liberdade, sendo 3 de translação e 2 de rotação. Assim, teremos que o valor do CV para um gás ideal diatômico será igual a 5 vezes R sobre 2. Maxwell, em seu teorema da equipartição, afirma que a contribuição de cada grau de liberdade para a energia interna ela é igual. Ou seja, a contribuição de um grau de liberdade para a rotação é igual à contribuição de um grau de liberdade de translação para a energia interna. Para obter o valor de CV de um gás ideal poliatômico, como por exemplo o CH4, mostrado na figura, percebe-se que a molécula tem 3 graus de liberdade de translação e tem 3 graus de liberdade de rotação, independentemente de onde sejam representados os eixos X, Y e Z. Neste caso, teríamos um total de 6 graus de liberdade, sendo 3 de translação e 3 de rotação. Assim, teremos que o valor de CV para um gás ideal poliatômico será igual a 6 vezes R dividido por 2. Podemos, então, definir uma expressão para o calor específico molar a volume constante, como sendo CV igual a G vezes R dividido por 2, onde o G representa o grau de liberdade da molécula. A tabela contém valores experimentais de CP, CV e CP menos CV, onde esses valores concordam muito bem com a teoria, principalmente para gases monoatômicos. Processos quasi-estáticos e processos reversíveis. Processos quasi-estáticos são processos sobre os quais o sistema flui de um estado inicial A para um estado final B, muito lentamente, ou seja, em passos infinitesimais. Como o representado no gráfico. O processo ele pode ser obtido removendo-se pequenas esferas que estão sobre o pistão do reservatório, representado na figura abaixo, para que o sistema evolua do estado A ao estado 1, aguardando-se até que o sistema entre em equilíbrio. Em seguida, repete-se o processo, até que o gás alcance o estado B. Isto significa que a transformação total AB pode ser encarada como uma série de estados de equilíbrio, no qual o gás passa pelos estados intermediários 1, 2, 3, 4 e 5. Processos reversíveis. São processos quase estáticos onde as transformações podem ocorrer em ambos os sentidos, de A para B e de B para A, de modo que, na volta, o sistema retorna ao estado inicial A, passando pelos mesmos estados intermediários, 5, 4, 3, 2, 1, sem deixar vestígios no sistema ou no meio externo, de que alguma transformação termodinâmica tenha ocorrido, trocando uma quantidade de calor, Q de B até A igual a menos Q de A até B, e sendo realizado um trabalho, W de B até A igual a menos W de A até B. Considere a representação, onde temos um gás confinado no estado A. Retirando-se o pino preso ao êmbolo, o gás sofre uma expansão até atingir o estado B. Durante a expansão, de A até B,
o trabalho realizado pelo gás WAB é positivo. Para que o sistema retorne ao seu estado inicial A, devemos aplicar uma força sobre o sistema, realizar um trabalho sobre o sistema, trabalho negativo, comprimindo. Como a pressão exercida sobre o êmbolo é maior na compressão do que na expansão, o módulo do trabalho fornecido ao gás nesse retorno é maior do que o seu módulo obtido no processo inicial. Devemos ainda retirar calor do gás para que sua energia interna retorne ao valor inicial. Dessa maneira, o sistema retornou a seu estado inicial, mas o meio mudou, pois o módulo do trabalho fornecido ao sistema, de B para A, foi maior do que o módulo do trabalho de A para B. Além disso, ceder calor ao meio. Portanto, essa transformação inicial é uma transformação irreversível, pois não pode ser invertida sem deixar vestígios no meio externo. Transformação adiabática de um gás ideal. Processos adiabáticos são processos pelos quais o gás não troca energia com o ambiente, Q igual a zero. Isso pode ocorrer quando o processo é muito rápido, não dando tempo para que ocorra a troca de calor, ou se for em um ambiente isolado termicamente, como na figura abaixo. Processo quase estático. Processo sobre o qual o sistema flui de um estado inicial para um estado final, de forma gradativa, como representado no gráfico. Se removermos as esferas do pistão, de forma que o sistema evolua de forma gradativa, processo quase estático, o gás sofrerá pequenas variações em suas grandezas. Isso nos permite escrever a primeira lei da termodinâmica na forma: o diferencial da energia interna é igual ao diferencial do calor menos o diferencial do trabalho. A resolução desta equação envolve cálculos de nível superior. Isto significa que não faremos, mas levam ao seguinte resultado: a pressão vezes o volume elevado a gama é igual a uma constante. Ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama é igual à pressão final vezes o volume final elevado a gama, que é igual a uma constante. Esta expressão é conhecida como a lei de Poisson, válida para um gás ideal em um processo adiabático, onde gama é igual ao calor molar, a pressão constante, dividido pelo calor molar, a volume constante, conhecida como constante de Poisson. O gráfico mostra uma transformação adiabática. Se isolarmos a pressão na equação de Clapeyron, teremos que P é igual a nRT sobre V. Assim, substituindo na equação anterior, teremos que nRT sobre V vezes V elevado a gama é igual a uma constante. Porém, como N vezes R é uma constante, se isolarmos T vezes V elevado a gama elevado a menos 1, teremos que T vezes V elevado a gama menos 1 é igual a uma constante, ou seja, T inicial vezes V inicial elevado a gama menos 1 é igual ao T final vezes o V final elevado a gama menos 1, que é igual a uma constante. Esta expressão é válida somente para gás ideal em um processo adiabático. Esta relação nos mostra
que se o volume de um gás no processo adiabático aumentar, este gás deve diminuir sua temperatura. Um exemplo onde isso ocorre é com dióxido de carbono e água, no champanhe ou refrigerante. Quando abrimos uma garrafa de champanhe, o gás ali contido se expande muito rapidamente, sofrendo uma expansão adiabática, pois não dá tempo de trocar calor com o meio ambiente. Verificamos que o gás ele muda sua coloração, ficando com aparência esbranquiçada, o que indica que sua temperatura realmente diminuiu. A tabela contém alguns valores de Cp e Cv, e também da constante de Poisson, para alguns gases a temperatura de 27 graus Celsius. Exemplo 5. Uma quantidade de gás ideal de massa 80 gramas sofre uma expansão adiabática, realizando um trabalho de 1,3 vezes 10 a quarta joule. O calor específico desse gás a volume constante é Cv igual a 0,65 joules por grama Kelvin. Letra A. Calcule a quantidade de calor trocada entre o gás e o ambiente externo. Letra B. Qual a variação da energia interna desse gás? Letra C. Durante a expansão, a pressão do gás aumentou ou diminuiu? Letra D. Durante a expansão, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Letra E. Qual é a variação da temperatura sofrida pelo gás? Resolução. Letra A. Como o processo ele é adiabático, então a quantidade de calor trocada entre o gás e o ambiente externo é igual a 0 joules. Letra B. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, e sabendo que o trabalho é positivo, pois é uma expansão, teremos que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Utilizando os dados do enunciado e da letra A, teremos então que a variação da energia interna é igual a 0 menos 1,3 vezes 10 elevado à quarta. Ou seja, a variação da energia interna é igual a menos 1,3 vezes 10 elevado à quarta joules. Letra C. Para a transformação adiabática, temos que P vezes V elevado a gama é igual a uma constante. Esta é a equação de Poisson. Como o processo é uma expansão, de acordo com a lei de Poisson, se o volume aumenta, a pressão diminui. Letra D. Sabemos que a variação da energia interna é igual ao número de mols vezes o calor molar a volume constante vezes a variação da temperatura. Sendo assim, como a variação da energia interna é menor que zero, o gás diminui a temperatura. Letra E. Sabendo que o calor molar a volume constante é igual a massa molar vezes o calor específico a volume constante, e que a massa da amostra é igual ao número de mols vezes a massa molar, teremos então que a variação da energia interna, que é igual ao número de mols vezes o calor molar a volume constante, vezes a variação de temperatura, pode ser escrita como o número de mols vezes a massa molar, vezes o calor específico, a volume constante, vezes a variação de temperatura. Porém, como o número de mols vezes a massa molar é igual à massa da amostra, teremos então que a variação da energia interna é igual à massa da amostra, vezes o calor específico a volume constante, vezes a variação da temperatura. Substituindo os dados calculados na letra B, teremos que menos 1,3 vezes 10 elevado à quarta
é igual a 80 vezes 0,65 vezes ΔT. Realizando os cálculos, encontraremos que a variação da temperatura sofrida pelo gás é igual a menos 250 Kelvin. Neste momento, encerramos a aula de número 2. Daremos continuidade na aula número 3. Bons estudos e até a próxima!